Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando com Luz. Hoje, quinta-feira, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Marcos 9, de 41 a 50. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequenos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te levar a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois e ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituirei o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmo, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje o Evangelho começa nos trazendo essa meditação. Nos apresenta Jesus com seus discípulos, ele ensinando os seus. O Evangelho dessa quinta-feira começa nos chamando a atenção, nos trazendo essa certeza, essa afirmação, que quem der de beber um só copo de água para o outro, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Então hoje o Evangelho nos traz esses conselhos, nos atentando que é feliz quem a Deus se confia, mas é feliz também quem serve o outro como se estivesse servindo a Deus. Então o Evangelho nos traz essa meditação nesse dia, que você não serve o outro só porque você é de Cristo ou porque você tem conhecimento desse Cristo, mas porque o outro é a própria representação do Senhor. E aí ele diz que as riquezas, as ostentações mundanas passam, que tudo passa. E que além de passar, podem se tornar escândalo. E o escândalo se torna uma pedra de tropeço para os irmãos. E aí o Evangelho nos fala de forma figurada, mas para nos dar essa certeza que o mal precisa ser cortado pela raiz. Essa forma figurada é para nos falar da firmeza que precisamos ter na hora de cortarmos o mal. Mas o Evangelho também nos traz a usarmos a nossa razão, nos conduz para isso, para pensarmos. Se eu tenho algo diante de mim que não me leva para Deus, ao contrário, me afasta de Deus, então o Evangelho fala hoje para mim e para você, que nessas situações nós precisamos ser radicais. Nós precisamos entender, ter a consciência de que isso pode nos levar para o inferno, de que lá não é bom. Por isso o Evangelho vem nos falar de forma figurada, mas de forma tão radical, porque para o mal não se pode dar brecha. Ele não precisa de muito para fazer o estrago, ele só precisa de uma brecha para entrar. Por isso essa linguagem tão severa, a ponto de nos dizer que se precisa, se a tua mão te leva a pecar, corta. Mas é para nos mostrar que se nos depararmos com essas situações que não nos levam para Deus,
situações que nos levam direto para o inferno, precisamos ter a firmeza de sermos radicais. Precisamos usar a nossa razão até para analisarmos essas situações. Então hoje Jesus ele é incisivo comigo e com você. Incisivo quanto ao risco de perdermos a nossa salvação. Então hoje o Evangelho vem nos dizer dessa forma radical para nos falar que nós não podemos compactuar com determinadas situações. Nós precisamos cortar pela raiz. Mas o Evangelho também nos fala que tudo precisa de um equilíbrio e que tudo tem a sua função. Como ele vem nos falar do sal, que o sal serve para ser salgado. E se ele se torna insosso, então ele perde o seu sabor. Para que ele vai servir? Para nada, porque ele perdeu a função. Então o Evangelho também nos convida a meditarmos nisso. Qual é a nossa função nesse reino de Deus? Ele nos chama a atenção que para tudo nós precisamos de um equilíbrio. Por isso o Evangelho fecha nos dizendo que nós não devemos perder o nosso sal. Tende, pois, sal em vós mesmos, para termos esse equilíbrio, para termos esse sabor de Jesus, para sabermos qual a nossa função, para que nós servimos. Então precisamos restituir esse sabor, darmos sabor à nossa vida. Então que o Espírito Santo nesse dia nos conduza para isso. Para perguntarmos ao Senhor, Senhor, o que Tu queres? Ou até mesmo para dizer para Ele, eu quero, Senhor, o que Tu queres. Pedir do Senhor, se nós estamos sem sabor, sem sentido, que Ele nos restitua esse sabor, que Ele nos devolva esse sentido, para que tenhamos equilíbrio. Equilíbrio para usar a nossa razão, equilíbrio para termos atitude, equilíbrio para confiarmos ainda mais no Senhor. Para que você possa pedir isso ao Espírito Santo nesse dia. E você está perdido, mas o Senhor vem nos dizer que Ele pode nos dar. Então que você possa dizer, vem Espírito Santo, vem me mostrar qual é a minha função, vem me conduzir. Vem me conduzir para querer aquilo que Deus quer. Vem dar temperança à minha vida, sabor à minha vida. Vem me restituir o sabor. Vem me dar a graça de servir os irmãos, porque é assim que o Evangelho começa nesse dia. Quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Vem me dar a graça, Espírito Santo, de não escandalizar ninguém. Vem me dar a graça, Espírito Santo, nesse dia, de não contribuir para que nenhum irmão se perca. Então, que você possa pedir isso ao Espírito Santo nesse dia. Que Ele restitua às nossas vidas o seu sabor, o sabor de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.